Fala, fala, estrategista, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui dos nossos podcasts da Neurologia. Eu sou o João Paulo Telles, sou médico e doutor em Neurologia pela Faculdade de Medicina da USP. Estou acompanhado do meu amigo Lucas D'André, também médico e neurologista pela USP, preceptor do Hospital Sírio-Libanês. Obrigado por ter aceito o convite de mais um episódio aí, né? Pô, obrigado pelo convite, bora pra outra aí. Vamos, pessoal, hoje a gente vai falar de distúrbios do sono, tá bom? É um grupo bastante heterogêneo de doenças. A gente vai pincelar aqui as principais. Tem baixíssima incidência em prova. Quando cai, é a apneia do sono, tá? Na maioria, imensa maioria das vezes. Então a gente vai fazer alguma coisa mais breve aqui, tá? Mais Pra você. direcionada, né? Fechou? Vamos começar conceituando o sono, né? Então, sono, na verdade, é um estado de comportamento fisiológico que você tem uma alteração temporária do nível da consciência, né? Do nível da mobilidade, da motricidade, e que é reversível. Quando acaba o sono ali, você volta ao estado de vigília, né? Perfeito. A gente tem uma arquitetura básica do sono, que é importante para reconhecer alguns distúrbios, né? A gente divide o sono em sono REM e sono não REM. REM é uma sigla para Rapid Eye Movement, né, que é uma característica que ocorre em uma fase do sono que a gente vai chegar lá. O sono não REM é dividido em 3 etapas, que é a etapa N1, é a transição ali entre a vigília e o sono. A etapa N2 é a maior parte do sono, você já está no sono propriamente dito, né, e o estágio N3 é um estágio de sono profundo. Isso tudo é baseado em características eletroencefalográficas do sono, né, em que você vai tendo um alentecimento progressivo das ondas do eletroencefalo. Existe uma fase, aí esse é o sono não REM, né, existe uma fase que é o sono REM, que é o quê? Uma fase bem característica, bem típica, que você tem uma atonia, ou seja, os seus músculos estão paralisados, e você tem uma atividade, paradoxalmente, que é meio parecida com a vigília no eletroencefalo, acompanhada de um movimento ocular sacádico bem rápido, e por isso você tem essa característica que dá nome a essa fase, que é o sono REM, tá bom? Então essa é a arquitetura básica do sono. Isso acontece geralmente em ciclos que se repetem algumas vezes ao longo da noite, né? Perfeito. E agora entrando nos distúrbios do sono propriamente ditos, a gente vai falar de alguns grupos, que são os distúrbios respiratórios do sono, os distúrbios do movimento relacionado ao sono, as parassonias e a insônia lato sensu, tá? Vamos começar no primeiro e principal? Fala pra gente um pouquinho aí do que é Boa. a apneia obstrutiva do sono. Bom, acho que distúrbio respiratório do sono é o mais clássico e é o que vai cair na sua prova. Talvez dessa aula o que seja mais importante é a apneia obstrutiva do sono, tá? Muito pouco cair a apneia central, muito mais a apneia periférica e é basicamente a apneia ocorre por uma obstrução no fluxo de ar na via aérea por conta de um estreitamento na via aérea superior, tá? E a principal causa dessa obstrução, como eu já citei no comecinho, é periférica, é uma compressão da parede posterior da faringe pelo colapso do palato mole e da base da língua. E aí isso faz com que o paciente tenha que fazer um esforço respiratório para respirar, o que e muito esforço por um espaço estreito respiratório de passagem de ar é o ronco, né, faz uma força de que faz esse ronco, esse barulho alto. E também o paciente, como ele não consegue respirar, faz essa apneia, ele vai ter a sua dessaturação associada. Dessa doença, os principais sinais e sintomas que a gente pode descrever são os seguintes. Vamos dividir em dia e noite. Perfeito. De dia, né, o paciente ele vai ter uma sonolência excessiva diurna, ele vai ter um distúrbio neuropsiquiátrico, porque ele não dorme, então ele não consegue gravar memórias, ele não consegue fazer toda a citoarquitetura do sono para limpeza de coisas que não são importantes, então ele Uhum. vai ter dificuldade de gravar memória, dificuldade de concentração, porque ele não consegue dormir direito, então ele não consegue limpar os metabólitos que não são Uhum. desejáveis para o nosso cérebro. E ele vai, quem não dorme também não é feliz, ele vai ter um problema de humor, ele vai É ficar uma verdade. pessoa relativamente não é incomum, deprimida, Uhum. tá. Além disso, esse esforço excessivo pode desencadear uma cefaleia, então ele vai acordar com uma cefaleia matinal, ele pode ter ao longo do tempo um quadro de uma hipertensão, arterial Uhum. refratária, porque ele não faz o descenso noturno de pressão arterial que ele Isso. deveria fazer, porque ele fica constantemente ativado com uma desautonomia, um sistema autônomo extremamente ativo, porque o sono dele é basicamente uma situação de luta e fuga, ele está constantemente parando de respirar, e isso a longo prazo, essa hipertensão refratária pode desencadear nesse paciente uma insuficiência cardíaca ou, né,
uma hipertrofia cardíaca sem necessariamente insuficiência, e aí ele pode desenvolver os achados diurnos de uma insuficiência cardíaca, que seria um edema de membros inferiores e outros sinais aí que vocês vão muito bem ouvir nos podcasts de clínica médica. E à noite, esse paciente vai roncar muito alto, ele vai ter microdespertares ofegantes e uma sensação de sufocamento, tá? Por ele ter essa alteração eh, de pressão arterial, esse aumento do retorno venoso aí, fazendo com que o coração tenha um certo aumento, esse paciente ele vai ter uma liberação maior de peptídeo natriurético, né, à noite. Então ele vai ter a noctúria, ele vai fazer muito xixi à noite. E ele pode ter refluxo e insônia de manutenção, ou seja, ele dorme rápido, ele tem muito sono, mas ele acorda várias vezes. Então ele não consegue dormir, né, por muito tempo. E aí você fecha o quadro clínico típico aí de uma apneia obstrutiva do sono. E como a gente falou, no começo das fases do sono REM, o diagnóstico ele vai envolver um estudo de sono, que é a polissonografia. E aí, o que seria importante observar na polissonografia, né? Exatamente, a gente vai, para fechar o diagnóstico, né, fazer essa polissonografia e vai caracterizar esses episódios de apneia ou hipopneia que geram esses microdespertares, essa desaturação, né. Então, você pode até ter 5 episódios, né, desse até 4 episódios, para ser mais exato, de apneia ou hipopneia por hora, isso é considerado fisiológico. De 5 a 14 episódios por hora, você tem uma síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono leve. De 15 a 29 por hora você tem uma síndrome moderada e acima de 30, né, maior ou igual a 30 por hora você tem uma condição grave aí de apneia do sono, tá. Então é basicamente esse o diagnóstico aí. E aí, do diagnóstico você parte para o tratamento, né. O principal tratamento, pra as pessoas que têm um sobrepeso é a perda de peso mesmo, né. Assim, falando das medidas comportamentais e das medidas gerais. Porque frequentemente isso está associado a um aumento da circunferência cervical, a um peso maior na via aérea superior, né. Então você perder peso, realizar atividade física, acompanhamento nutricional, eventualmente até cirurgia bariátrica, pode ajudar muito, às vezes até resolver a apneia do sono, tá. O tratamento da sonolência excessiva diurna você pode fazer com, antidepressivos, psicoestimulantes e medidas de higiene do sono que a gente vai detalhar mais no fim, mas lembrando que isso é um paliativo, né, para você resolver aquele problema que aflige o paciente, enquanto você está resolvendo o problema principal, que é a apneia propriamente dita, né. Você deve, orientar para o paciente dormir numa posição adequada, né, e se o paciente dorme na posição supina, isso pode favorecer a queda do palato mole, a oclusão da via aérea, então às vezes ele mudar o decúbito, né, para um decúbito lateral pode ajudar. Mas o principal tratamento da apneia durante a noite, propriamente dito, é a terapia com pressão positiva na via aérea, principalmente o CPAP, né, pode ser CPAP ou BiPAP, o CPAP é mais utilizado, que vai manter a via aérea pérvia, porque está fornecendo sempre uma pressão positiva, impedindo que ela colabe, e isso vai tratar aí o paciente durante a noite, tá. Então esse dos tratamentos todos aqui é o mais importante para a apneia em si, quando ela ocorre, lembrando que se, fizer toda uma modificação comportamental e perda de peso, talvez o paciente consiga até resolver a apneia obstrutiva do sono, tá, mas Lembrando que nos casos leves pode se utilizar do aparelho intraoral boa, também, né? Que na prova pode cair para você. exatamente. Então, fechamos a apneia do sono, é a principal condição aqui, né, lembrar de todos esses sintomas, isso pode cair numa prova de clínica médica, é uma das causas de hipertensão secundária, é associado a eventos cardiovasculares, né, e, afeta bastante a qualidade do sono do paciente. Você vai fazer medidas de higiene do sono, utilizar muitas vezes ou o aparelho intraoral, se for um caso muito leve, ou a pressão positiva na via aérea, se for um caso moderado a grave, e orientar para o paciente mudanças de estilo de vida que possam ajudar ou até reverter o quadro, tá bom? Perfeito. Vamos para o segundo então, que é a síndrome das pernas inquietas, um distúrbio do movimento associado, né, ao sono aí. Como que ocorre? O que é É, a sintomatologia da síndrome das pernas inquietas? exatamente, você usou o termo correto, porque ele é associado ao sono, né? Porque não necessariamente você precisa estar dormindo para ter as pernas inquietas e Boa, normalmente você está acordado boa. quando tem as pernas inquietas. Que é uma sensação extremamente desagradável de desconforto e um incômodo nos membros inferiores, principalmente na região das panturrilhas,
e o paciente tem uma urgência em mexer, ele precisa mexer as pernas, precisa até eventualmente sair andando pelo quarto para melhorar essa sensação, que realmente melhora com a movimentação. E ele acontece mais notadamente durante a noite ou no final do dia, né, no período vespertino. Isso por N motivos fisiopatológicos que a gente não vai entrar muito em consideração aqui, é porque não é tão relevante para a prova. E aí, eh, acaba entrando como um distúrbio de sono, porque o paciente não consegue deitar de fato e descansar, porque ele quer mexer toda hora, ele precisa mexer. Então acaba gerando uma insônia de início, né. Então eu não consigo começar o sono, porque eu preciso ficar me movimentando. É frequentemente idiopático, ninguém sabe muito bem por que acontece, mas tem uma relação bem descrita aí com ferropenia, tá. Então não raro esses pacientes têm uma anemia ferropriva associada, e aí tratando, com reposição de ferro isso tende a melhorar, com insuficiência renal crônica e o uso de antidepressivos. Então às vezes a suspensão de um antidepressivo pode melhorar essa síndrome. E o tratamento é relativamente simples, o que não quer dizer que é fácil para o paciente, mas é relativamente simples. Repor ferro se não tiver ferro, tratar a insuficiência renal ou trocar o antidepressivo se ele estiver fazendo, por conta disso. Mas também tem outras 2 terapias que são as principais que a gente usa, que são a gabapentina ou a pregabalina, que eles são os alfa-2 delta ligantes, que eles vão atuar na teoria da hiperatividade glutamatérgica. Então, lembra, eles são GABAérgicos, então eles vão reduzir o efeito glutamatérgico. Ou eu posso dar os agonistas dopaminérgicos, em especial o pramipexol, que atua na teoria dopaminérgica, que é reduzir, que se repõe a falta de dopamina que acontece durante a noite. Só tem um problema do pramipexol, que a longo prazo ele piora a doença. Então, quanto mais você usa, mais você vai precisar no futuro. Então, a doença fica um pouco mais difícil de controle, então a gente tende a preferir os GABAérgicos, tá bom? Maravilha. Fechamos a síndrome das pernas inquietas. Vamos para o próximo grupo de doenças aqui, que são as parassonias, né? O que é que são parassonias? São alterações que ocorrem durante o sono, né? Movimentos, comportamentos inadequados que ocorrem durante o sono. E, como a gente falou lá na arquitetura do sono, tem o sono não REM e tem o sono REM. Então, as parassonias são divididas também entre parassonias do sono não REM e parassonias do sono REM. Falando das parassonias do sono não REM, são doenças muito comuns na pediatria, né? As 3 principais são o sonambulismo, o terror noturno e o despertar confusional. O sonambulismo é uma coisa que todo leigo conhece, né, o paciente que pode apresentar desde comportamentos simples, como sentar, levantar, até comportamentos complexos, como correr, abrir porta, levantar algum objeto, coisas que podem ser perigosas, né. Ele é muito mais comum em crianças. Em adultos, ultimamente tem uma causa que está surgindo, que é perigosa, que é o abuso de Zolpidem, né, o Uhum. Zolpidem eventualmente dá essa parassonia aí, que é o sonambulismo, tá bom. O terror noturno também é bem típico de crianças, é uma criança que, tem uma instalação de um medo muito profundo, intenso, começa a gritar, a chorar, e uma coisa que é interessante das parassonias não REM, é que geralmente a pessoa não se recorda do que aconteceu no dia seguinte, né. Então ela tá efetivamente dormindo. Por que que isso é importante? Porque no terror noturno, por exemplo, não adianta você ir lá e: "Ah não, o que é que tá acontecendo? Me conta, o que que foi que" a criança tá dormindo. É só acalmar, tentar colocar de volta na cama ali, para que ela fique bem. E por último, despertar confusional, que é quando a criança, né, geralmente ali um escolar, ele acorda confuso, geralmente um pouco depois, assim, algumas horas depois de ter iniciado o sono, ele acorda confuso, sem saber Uhum. onde ele está, o que está acontecendo, demonstra um pouquinho de medo, então você vê que tem essa característica aí de movimentos, interações com o ambiente, que é uma característica das parassonias não REM, tá. Por outro lado, dentro das parassonias REM, a mais importante é o transtorno comportamental do sono REM, e ele ocorre, justamente pela perda de atonia no sono REM, né. Então quando a gente falou lá do que é o sono REM, a primeira coisa que eu falei foi que é uma fase caracterizada por atonia. Você tem, ou a manifestação de alguns núcleos do tronco encefálico que vão causar uma atonia e por isso essa é a fase que geralmente você sonha mais, e aí você, em geral, não se mexe. Quando você tem uma disfunção dessas vias, você perde essa atonia e isso ocasiona que você se mexa muito e interaja com o seu sono, né. Então, em geral, são
mais para o final, né, a segunda metade da noite, são sonhos de conteúdo de luta, de fuga, um conteúdo emocional intenso, né, pesadelos, e que você, eh, começa a interagir e se movimentar e se bater e ter aquela atividade que não seria normal, porque fisiologicamente você estaria com uma atonia durante essa fase do sono. Por que que é importante comentar, né, do transtorno comportamental do sono REM? Porque ele é uma das manifestações precoces de outras doenças neurológicas, principalmente a doença de Parkinson e a demência com corpos de Lewy, tá. Então, pela alfa-sinucleína se depositando nesses núcleos do tronco que causam a atonia, você pode ter isso precedendo a doença de Parkinson ou a demência com corpos de Lewy, tá bom? Então é uma das coisas que ajuda no diagnóstico e ajuda você a ficar de olho, tá? Frequentemente vai ser uma coisa, embora o paciente muitas vezes se lembre dos sonhos, né, vívidos e intensos, luta ou fuga, vai ser uma coisa muitas vezes você vai confirmar com quem dorme com a pessoa. Assim: "Nossa, outro dia ele me bateu sem querer, virou na cama, tal, parecia que estava lutando lá com alguém que estava no sonho dele", certo? Certíssimo. Fechamos as parassonias e agora vamos para a insônia, propriamente Boa. dita. Insônia, chegando aí para o final do nosso episódio. Então vamos lá, insônia é bem comum, muita gente Sim. tem, né, e mas muita gente não sabe definir muito bem o que que é uma insônia, só sabe que é uma dificuldade de dormir. Mas então o que que é? Insônia é todo paciente que tem uma situação onde ele pode dormir, só que ele não consegue, né, de forma simples é isso. Isso pode ser bem agudo, ou seja, eu tive um problema emocional, tô num luto, tô numa situação que eu tive muito medo e é agudo, ou pode ser algo crônico, quando isso ocorre pelo menos 3 vezes por semana há pelo menos 3 meses. Então é 3 e 3, tá? 3 vezes por semana há pelo menos 3 meses e isso leva a uma repercussão diurna. Qual seria? Sonolência excessiva, irritabilidade, déficit de concentração, fadiga. Então isso é a insônia crônica, né? E aí, além disso, a gente pode dividir em insônia inicial, de manutenção e terminal. E cada uma delas vai ter as suas causas mais específicas da sua ocorrência. O tratamento da insônia, em geral, é higiene do sono para todo mundo, tá? Você tem que fazer uma boa higiene do sono. E o pilar do tratamento, o centro do tratamento, é uma terapia cognitivo-comportamental, tá? Então são medidas que o paciente vai aprender para ele lidar com essa situação de insônia e com a sua personalidade insone, porque as pessoas com insônia têm um certo tipo de personalidade em comum. A gente vai falar um pouco das medidas de higiene do sono antes de entrar no tratamento farmacológico propriamente dito. Então, o que E é seria uma boa. importante Oi, aqui perdão. da higiene do sono, que a gente vai falar agora, mas a gente falou em todos os outros também, né. Falou A também. higiene do sono é uma coisa que é um tratamento em comum, na verdade é um conjunto de ações, né, uma alteração, uma modificação de estilo de vida, Sim, que vai ser em comum a todos que a gente falou e não só a insônia, né. exatamente. Uma das coisas importantes é criar uma rotina em relação ao horário de dormir, né. É uma coisa que é um ritmo circadiano, tem bastante coisa fisiológica associada a isso. Então não adianta o paciente com insônia ir dormir cada hora cada dia em um horário diferente, né. Criar uma rotina em relação ao horário de dormir. Ir para a cama só quando sentir sono e não permanecer na cama se ele não está conseguindo dormir. Então, o quarto para a pessoa com insônia ou com distúrbios do sono é o lugar de dormir. Não é para ir para o Exatamente. quarto para ficar no celular, para ficar assistindo TV, para ficar fazendo outra coisa, no máximo uma leitura com a luz baixa, uma coisa que vai induzindo o sono, mas o quarto deve ser o lugar de dormir, isso é importante, tá? É uma coisa você falou até um pouco da personalidade, né, tem uma questão de ansiedade, um pouco Uhum. bastante associado, então é bem comum a pessoa ficar olhando, todo mundo já passou por isso, né, tá com insônia um dia ou outro, e aí você deita, aí tá lá, assim: "Meu Deus, eu já perdi horas de sono", aí você olha, passou meia hora, passou uma hora, passou uma não é pra fazer isso. Deitou, passou um tempo, não tá conseguindo dormir, é pra ir pra sala, fazer outra coisa, até vir o sono propriamente dito, né. Estabelecer um horário para despertar todas as manhãs, isso é importante, a pessoa fala pra você às vezes assim: "Ah, eu tenho insônia, eu não consigo dormir". "Ah é? Mas como que você dorme?". "Ah não, eu só consigo dormir 1 hora da manhã". "Tá bom, e que hora você acorda?". 10. Então você É, não tem então não tem insônia, você só insônia. tá dormindo de 1 às 10. Então se você tá com insônia, estabeleça um horário para acordar, porque isso vai cansar o seu corpo e você vai conseguir entrar num ritmo, né.
E também na mesma linha, não fazer cochilos. Não tem como você dizer que tá com insônia se você dorme de 2 às 5 da tarde, né. Você precisa guardar o sono pra noite propriamente dita. Além disso, tem coisas clássicas aí, alimentos e bebidas, né, que causam insônia. Exatamente. Evitar ficar bebendo muito. Ah, mas quando eu bebo, eu durmo. Tá, beber dá sono, mas ele altera toda a sua arquitetura do sono, tá? Então isso é péssimo para o sono. Então, para a higiene de sono em geral, né, evite bebidas alcoólicas, evitar comer coisas muito pesadas, uma feijoada às 10 horas da noite, realmente você vai ter Sim, um quadro de insônia associado. Ou evitar, puxa, tô tomando café, gosto de tomar café, vai tomar um café 10 da noite, também não é algo exato. legal, pode mudar a arquitetura do sono. Além disso, né, desses alimentos, também não é legal ficar fazendo atividades físicas vigorosas à noite. Você gosta de fazer o crossfit, mas o único horário que você consegue é 10 da noite, aí lascou, porque você vai ter uma insônia, você vai ficar muito ativado, seu corpo não vai conseguir dormir depois de fazer esse exercício intenso. Então prefira exercícios físicos mais leves, né, mais yoga, fisioterapia, alguma coisa mais leve aí. E por fim, né, acho que é muito importante isso, mas o ambiente de sono tem que ser um ambiente adequado. Não dá para você dormir se tiver muita luz, se tiver uma televisão ligada fazendo Uhum. barulho, se tiver alguém do quarto do lado fazendo barulho, um vizinho que faz muito barulho. Então, esse é o tipo de coisa que dificulta muito você manter o sono. Isso vai te acordar durante a noite, né? Então, não tem como mudar. Às vezes, um tampão de orelha ajuda, né? Enfim. E, igual o João já comentou, não fique fazendo atividades que não são de cama na cama, Uhum. tá. Então não paga conta na cama, não vai fazer trabalho, É. comer na cama. A cama é para dormir. Quem tem insônia e quem tem problema de sono, cama é feita para dormir, tá bom? Isso são as nossas medidas de higiene do sono. A gente também tem muitas medidas farmacológicas para Boa. tratar a insônia. E a gente pode dividir em insônia aguda e insônia crônica, né? E para os casos agudos, a gente tende a usar medicamentos que atuem de forma mais rápida. E para os casos crônicos, a gente pode usar medicamentos de uso diário a longo prazo, né? Hum. Então, algumas estratégias aí para uma insônia aguda, a gente pode usar as drogas Z, elas são validadas, são o Uhum. Zopiclona, Zopidem. É um problema de É. saúde pública hoje em dia, então tomem muito cuidado com esses medicamentos, tá? Uhum. Mas ainda tá no guideline, é validado para tratamento de insônia aguda, tá? O uso de agonistas GABA-A, os tipos drogas Z, e também pode ser usado um pouco para insônia de manutenção, embora o Boa. efeito não seja tão prolongado assim. Já para os tratamentos e você pode também usar como alternativa os benzodiazepínicos, Uhum. que também não são tão é, bons, mas É. são uma alternativa aí viável, porque eles também dão um pouco menos de dependência química em relação quando comparado ao Zolpidem. Uhum. Mas para sua prova, fase aguda, Zolpidem, ou Zopiclona, droga Z. E para crônico, você pode usar diversos medicamentos, dentre eles a gente tem vários antidepressivos, que são os mais Boa. utilizados. Seriam então a doxepina, seria mais para uma insônia de manutenção. E opção a ela, você tem a trazodona, a mirtazapina e a amitriptilina, cada uma com seu perfil de efeito colateral que você tem que considerar quando for escolher. Lembrando, trazodona pode dar muita hipotensão postural, mirtazapina pode dar muito ganho de peso e a amitriptilina muita hipotensão postural, ganho de peso e alteração de ritmo cardíaco. E também tem os agonistas de melatonina, que a gente tem a halmeteona, que é um medicamento que ajuda no ciclo circadiano do sono. Ela Boa. vai ser um indutor de ritmo circadiano, ela vai mandar para o seu cérebro que, olha, está chegando a hora de dormir. Uhum. Ele não vai te dar um sono propriamente dito, mas ele vai ajustar essa alteração ambiental que a gente deveria ter fisiologicamente, que é a liberação de melatonina. Ele vai ajustar isso para você conseguir dormir em um horário mais adequado. Exatamente. Além desses que você falou, a gente tem medicações que não são feitas para insônia, mas que dão sono, né, e aí frequentemente você vai ver associações pensando Sim, nisso, que são os antipsicóticos, alguns deles, né, principalmente quetiapina, a gente vê sim, muito isso para dar uma sonolência. Alguns, gabapentinoides, né, a gabapentina, pregabalina dão bastante sono também, então às vezes você associa uma coisa a outra. Anti-histamínico, principalmente os mais antigos, né, dão bastante sono, então às vezes você usa, não deve ser usado
para a insônia, mas às vezes você está usando para outra coisa e você pode ajudar nisso aí. Mais recentemente, você tem, uma outra classe de medicações, né, que são antagonistas, desculpa, da hipocretina. Então você tem suvorexanto, são várias medicações que terminam com esse Hã. sufixo "anto", né, que ajudam na insônia de manutenção, talvez sejam melhores aí para uso a longo prazo Hum. do que a outras medicações que a gente já falou, principalmente os Zolpidem, benzodiazepínicos, que tem aí uma questão de dependência bem importante associados, né. Então essa é uma novidade, nunca caiu em prova e eu É. acho difícil que caia agora, tá bom? Finalizamos? Finalizamos. Maravilha. Pessoal, agradeço a audiência de todos, um abraço e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.